Boa noite, gente. Espero que todos se encontrem muito bem. Hoje vamos tratar sobre os diferentes tipos de narrativa breve que existem. Vamos ver já nosso slide de hoje, onde podemos ver que nos subtemas temos relato, narração, conto e fábula. O que são essas quatro coisas dentro da narrativa breve? Sobre isso vamos conversar hoje, porque cada uma dessas palavras, desses termos, desses subgêneros, tem uma característica específica que fazem que eles sejam diferenciados na hora de a gente construir teoria crítica sobre a narrativa. Para isso, vamos prestar atenção a uma coisa que eu já falei ontem, que é sobre a palavra, essa primeira palavra que aparece ali, que é relato. Relato seria um termo mais genérico para referir histórias que tratam sobre sequências de ações, sequências que geram consequências. Então, aí esse seria o foco do que é um relato. Claro que toda narrativa breve contém um relato, mas nem todo relato é uma narração, nem todo relato é um conto ou uma fábula, né? É, Agora, narração é aquilo que, dentro do contexto da narrativa breve, é aquilo que contém brevidade e ficção. Isso é uma narração. Quer dizer que tudo o que é narração é ficção? De alguma forma é, mesmo que pareça que não. Por quê? Porque quando você narra uma, uma série de ações, sempre tem um elemento subjetivo. Estamos falando da escrita, né? Da escrita criativa, sempre tem um elemento subjetivo, criativo, que mesmo que você escreva, vamos supor, uma anedota autobiográfica, sempre vai ter um elemento de ficção aí contido, por mínimo que seja, tá? É, Agora, conto já é um subgênero específico, que por isso que é chamado aqui nessa oficina como um momento chave da conformação da narrativa breve, porque ele vai ser, de fato, um, um tipo de texto literário como uma forma bem específica, com características bem diferenciadas, que nem toda narração, nem todo relato chega nesse nível de forma estética. E aí vamos ter também, muito antes de que o conto acontecesse como, como fato artístico, como criação formal, muito antes dele existia a fábula. A fábula foi, acho que já falei sobre isso, a fábula foi o primeiro momento chave da narrativa breve, ou seja, aquele momento em que a narrativa breve se tornou uma forma diferenciada, específica, com características evidenciáveis, que faziam com que e fazem com que esse gênero seja inconfundível. O conto também tem essa característica, ele é inconfundível.
seja, você pode saber pelas características de um texto narrativo se ele é um conto ou se ele é uma fábula. Ou se ele não tem nenhuma das características de um conto ou de uma fábula, então pode ser que ele seja uma narração ou um simples relato. Agora, sobre a fábula, é importante a gente parar, porque ela merece, do meu ponto de vista, sempre vai merecer uma atenção especial à fábula. Por quê? Porque ela sofreu, de alguma forma, uma espécie de bullying literário durante mais de um século. Estou falando do século XVIII e século XIX. Porque, bom, ela foi se tornando um gênero que foi visto até como se fosse simplesmente um gênero infantil. Até hoje isso existe. Existe uma espécie de preconceito sobre a fábula como se ela é somente um gênero infantil. E, claro, além dessa atenção especial que vai merecer a fábula, temos isso que eu já que a gente já tratou ontem, que é a noveleta, né? A noveleta é também um subgênero da narrativa breve, ainda sem nome. Vamos lembrar que o termo noveleta é ainda uma palavra em discussão, mas é um gênero que reclama espaço próprio, que demanda ter um espaço próprio como forma estética, ser reconhecido. A noveleta é como aquela terra que ainda não tem um reconhecimento oficial da universal. E, por outro lado, temos então a fábula, como estava falando. A fábula que tem uma história muito longa, desde o Pachatantra, que passou por Esopo, por Fedro, por Alfonso X el Sábio, que foi um rei espanhol que coletou muitas fábulas antigas e resgatou muito disso, mas ele também escreveu muitas delas. Chegou até Arcipreste de Ita, Jean de La Fontaine, e passou, inclusive, meio escondida através de uma das novelas exemplares de Cervantes, como foi o Colóquio dos Cachorros. O Colóquio dos Cachorros, vale a pena mencionar que inclusive ela é apresentada, o Colóquio dos Cachorros é uma das novelas exemplares do Cervantes, que trata precisamente sobre uma conversação entre dois cachorros. Mas ela é apresentada no final da novela exemplar anterior, que é O Casamento Enganoso. Ela é apresentada como uma fábula, mas que não é uma fábula. Essa discussão da fábula e esse sentimento um pouco como de rejeição contra a fábula vem, inclusive, desde Cervantes. Imaginem. Porque era isso foi se tornando de alguma forma um gênero infantil. Tanto assim que quando chega em Iriarte e Samaniego, dois escritores sacerdotes espanhóis do século XVIII, eis ali quando a fábula cai nessa situação de ser vista como uma coisa meramente apologética, meramente doutrinária. Isso quando chega no século XIX, com a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial atinge o setor editorial, então os editores criam essa coisa que a gente conhece hoje como literatura infantil. E eles pegam toda a tradição da fábula e vamos dizer, pioram. Foi o setor editorial do século XIX quem criou definitivamente essa ideia
nas pessoas, de que no público leitor, que a fábula era simplesmente um gênero infantil. Isso está na história, é só questão de ir lá e pesquisar ao respeito disso, né? E, claro, por que a gente fala hoje ainda da fábula? E por que eu tento tirar ela desse preconceito em que ficou esquecida, como se fosse uma coisa infantil? Porque, de fato, temos escritores como Ambrose Bierce, temos um venezuelano chamado Francisco Pimentel, temos também a Gabriela Mistral, temos Juan José Arreola, mexicano, temos Augusto Monterroso, que é uma figura internacional, temos outro venezuelano que é Aquiles Nazoa, temos Luis Goitisolo, espanhol, temos Josulanda, e assim, temos uma série de escritores que, desde finais do século XIX e durante todo o século XX, resgataram a fábula e fizeram dela um gênero já não infantil, que é importante conhecer. Então, dentro de todo esse contexto em que esses gêneros todos vão evoluindo durante o século XX, que foi um grande século para a evolução da literatura, uma característica que aparece já na narrativa breve toda é uma volta à oralidade e à coloquialidade. É uma coisa que tinha sido, digamos, um pouco apagada na literatura. Então, o conto, já nessa forma, como eu falei, diferenciada, inconfundível, ele vem a ser parte dessa vanguarda que acontece desde finais do século XIX e inícios do século XX. E a noveleta e a fábula fazem parte do que seria uma espécie de anti-vanguarda, que ironicamente é uma vanguarda também. Então, há uma ruptura com a linguagem simples, acontece aquela experimentação com a escrita automática e a exploração do inconsciente, um, uma instauração definitiva do conto como um gênero expressivo específico. Tudo isso vai construindo uma narrativa, no termo mais amplo, uma narrativa do que é a narrativa breve, né? Tem um conto venezuelano que eu sempre indico para todo mundo, independente do país. Tem um conto venezuelano de um escritor chamado Guillermo Meneses, intitulado La mano junto al muro, ou seja, a mão junto ao muro. É um conto escrito em 1951 que merece um prêmio nacional de literatura da época na Venezuela. E é um conto que contém praticamente todas as características do que é a narrativa breve contemporânea. É um conto bem complexo, difícil de ler, inclusive para público hispano, mas é um conto muito interessante, com uma atmosfera incrível. Vamos tentar ler esse conto, está em espanhol, infelizmente não está traduzido a português. Vamos tentar resolver isso ainda esse ano, se possível. Mas, se vocês não conseguirem ler, tudo bem, a gente conversa sobre os outros temas. Simplesmente é um texto que eu gosto de destacar sempre. Então, vamos tentar fazer uma leitura contrastiva disso. Se não conseguirem ler, de todo modo, eu comento ele. E vamos tentar discutir um pouco sobre conto e fábula, que seriam os termos mais diferenciados e que precisamos entender direito, tá? Então, com isso, terminamos nosso vídeo de hoje, avisando que vamos ter um debate, afinal, importante. O que eu gosto verdadeiramente de um conto?
Vamos falar sobre isso, vamos debater sobre isso, tá?